é agora! Mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui. Vamos lá, vivente! O Márcio. Bolinha, aqui na terra do tio Sam, eu costumo comprar Denver Steak para meus assados. Qual seria este corte no Brasil? Ou de que parte que vem? Pô, meu amigo, esse é um dos cortes que eu mais gosto. Aqui no Rio Grande, chamado de agulha, mais para o norte do Brasil, chamado de acém. O Denver Steak é aquela parte que é o miolo do acém e é um sabor de carne assada, talvez um dos mais característicos sabores de carne assada, quem tem é o Denver Steak. E sabe de onde é que ele vem, meu amigo? De uma carne considerada carne de segunda, que vem do dianteiro e dá um belíssimo assado. Continuo comprando o Denver, que é uma grande pedida. Helder, por que toda vez que tento fazer este capitão, ele fica duro que nem o cimento? Bom, gente, para quem chegou agora, para quem não entende, capitão é um corte que a gente corta a coxa do boi e ali tem colchão duro, colchão mole, a capa do colchão, às vezes pega um pedaço do músculo, né? E pega o patinho, pega tudo aquela, né? Chama o corte dos Flintstones, né? Até também tem um vídeo meu no canal aí. Helder, você está pegando gado de má qualidade. E outra, tá? Este corte, ele tem que ser feito ao ponto menos. Nunca chegando ao ponto ou ao ponto mais. Jamais. Sempre ao ponto menos para o mal passado. Porque nesses cortes não pode ficar o quê? Bem passado. Ao ponto. Sempre menos. Tá bem? Por isso que são carnes consideradas para bifes e não carnes para churrasco. Grande dica, hein? Vamos para outra aqui. Pô, mas dura que nem um cimento, essa daí foi boa, hein? O Vieira agora. Buenas vivente. Ó! Curto muito seus vídeos e tenho aprendido muito com você. Gostaria então de saber qual a melhor maneira de assar cupim. Se fazer ele inteiro e ir tirando casquinha ou fazer em fatias. O tirando casquinha também pode ser o casqueirado, que é muito tradicional em inúmeros lugares do Brasil. E aqui no sul, tirando lascas. Porém, o cupim não é mais um corte que é produzido aqui na região. Muito pouco. Às vezes aparece cupim nos frigoríficos. Mas normalmente o gado criado aqui não tem cupim. Então, essa característica de ir tirando lascas aqui no sul praticamente desapareceu. É muito pouco mesmo que se encontra. Normalmente vem cupim do norte do Brasil para cá. E nisso, o cupim aqui no sul foi desaparecendo. Você encontra só em alguns lugares. Normalmente nas churrascarias. Nos açougues, muito pouco para vender, que é muito comum no norte do Brasil. Agora, vamos falar, né, Vieira? Cupim é bom demais. Eu, particularmente, gosto muito. E aqui no canal tem 2 vídeos. Cupim inteiro no papel celofane, que ficou muito bom. E também o cupim rápido, que eu faço ele fino, asso ele rápido e vou tirando os lascas. Tem 2 formas de assar cupim aqui no canal. Então, não perde, vivente. Entra aí, olha, e você vai aprender a fazer 2 tipos de cupim bem fácil. Luiz Augusto. Por que as carnes embaladas a vácuo são tão caras? R$60 a quilo da costela, R$90 a quilo da picanha, etc. Oi, Luiz, não são apenas as carnes que estão caras. A carne em geral está muito cara e vai continuar encarecendo, tá? Porque o consumo está muito grande e aí em alguns lugares deu seca, outros deu enchente, os insumos aumentaram, a carne melhorou a qualidade. Então, são inúmeros fatores que fizeram a carne, a exportação também, então, são inúmeros fatores que fizeram a carne aumentar o valor. Isso é lei de mercado. Então, meu amigo, quer carne de qualidade, ela vai ser um pouco mais cara que a carne tradicional, tá bem? E se fizer um bom assado, tem que botar a mão no bolso para gastar um pouquinho para fazer um bom assado. Pô, churrasco, né? Churrasco a gente não pode poupar muito, né, meu amigo? Churrasco é churrasco. O Paulo. Olá, Bolinha, tudo bem? Qual o melhor tipo de costela para assar na grelha? Abraços para ti e para a família. Aqui no canal tem vários vídeos de costelas. Mas o melhor para assar na grelha é o assado de tira. Tanto faz o assado de tira de traseiro como o assado de tira de dianteiro. O dianteiro são 5 ossos, mais grosso e mais carne. O de traseiro é 8 ossos, mais fino e mais gordura no meio dele. E mais gordura no meio ficou bonito, né? E mais gordura no meio da costela. Gosto é gosto. Eu gosto das duas, eu gosto de churrasco, né? Mas particularmente eu gosto mais da do traseiro, que é 8 ossos. Porém hoje a grande pedida é a do dianteiro, 5 ossos. O Araújo.
Bolinha, sou seu fã. Me responde o seguinte: o entrecô, ele sai do contrafilé ou da chuleta? Sempre vejo fazerem da chuleta. Araújo, olha só. Da chuleta, que é a bisteca, sai o contrafilé, também sai o entrecô. Muda o nome, depende do lugar para outro. Então, nós estamos falando tudo a mesma coisa. Você perguntou se o entrecô sai do contrafilé. Depende do lugar do Brasil, o contrafilé é toda a barra. Então, o entrecô sai daqui. Ele faz parte do contrafilé. Depende do lugar no Brasil, já é separado contrafilé e filé de costela. Ele sai daqui, do filé de costela, que também é o entrecô, que também é o ribeye. Que monte de nome esse corte, que também sai da bisteca, que também sai da chuleta. Loucura, né? Pois então, o pessoal começou a viajar para o mundo inteiro e trouxe os cortes, o nome dos cortes de outros países para cá e criou uma confusão danada neste corte que hoje vende mais que picanha. É, por causa da grelha de parrilla, esse corte vende mais que picanha. É queridinho de muitos assados, de assadores, de assadoras e de churrascarias. Esse corte está muito na moda, pessoal. Entrecô, filé de costela, contrafilé, ribeye, prime rib e ainda pega ali o tomahawk. Tudo pega a mesma carne. Muda o corte, muda o jeitinho, muda o nome, mas é a mesma carne e é muito bom. Aconselho também você a fazer vários assados com essa carne, que ela é muito boa. Calico, você já fez algum assado para vegano? Se sim, qual foi a experiência de um assado sem carne? Meu amigo, já fiz sim muitos assados para vegano. E isso não me incomoda em momento algum. No momento que continua crescendo o pessoal que é vegano, também continuam crescendo o pessoal que gostam de comer carne. Então, cada um no seu quadrado, cada um respeitando o outro. Eu acho sensacional assar tanto carne como vegetais. Tranquilo, sem problema algum, não vejo nenhum problema. Aliás, também gosto muito de vegetais no churrasco. E é uma grande opção, é uma grande dica. Te liga, vivente! Encerrando por hoje mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui. Até o próximo, hein?